O mundo se acostumou a ver Nova York, Washington, Pequim ou Bruxelas como os lugares mais importantes para a economia mundial. Mas, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, o lugar mais importante para a economia do mundo está em uma faixa estreita de águas entre o Irã e o Golfo. O nome disso é Hormuz. E presta atenção porque é aqui que o jogo muda. Se você ainda está lendo essa guerra apenas como Estados Unidos, Israel e Irã trocando ataques, você ainda não entendeu o risco. O risco não é só militar, ele é político, econômico, logístico e cambial. Porque por Hormuz passa 1/5 de toda a energia consumida no planeta. E agora, com esse corredor fechado pelos iranianos, a logística afetada, o preço do petróleo já está na casa dos $110 e os países do Golfo correm para buscar rotas alternativas. Agora pensa comigo, se o ataque conjunto Israel-Estados Unidos funcionou taticamente, eles atingiram os alvos, mas mexeram exatamente no gargalo que muda, que decide o preço da energia do mundo, então a pergunta não é quem atacou melhor. A pergunta é, Estados Unidos e Israel acertaram o alvo, mas erraram o ponto que decide o jogo? Porque guerra não é sobre destruir, guerra é sobre fazer o outro pagar mais caro para continuar existindo. E o Irã, depois de décadas construindo capacidades para ameaçar o Golfo e operar no limite desse gargalo, nem precisa vencer uma guerra convencional para produzir dano estratégico. Eles só precisam tornar o preço do petróleo instável, caro e imprevisível por conta da logística. Guarda essa frase: quem não consegue vencer no confronto direto aprende a interromper aquilo que sustenta o poder do outro. Energia, transporte e economia. E quando alguém aprende a interromper isso, às vezes redesenha o jogo inteiro. É por isso que enquanto a Europa diz essa guerra não é nossa, o petróleo sobe, o transporte marítimo entra em desordem, rotas alternativas são buscadas, os custos disparam e o Brasil começa a sentir o efeito no diesel, no frete e no humor dos caminhoneiros. Então, esse episódio não é sobre o Oriente Médio, é sobre a pergunta que interessa diretamente a você, seu caixa e a sua capacidade de decidir. O que acontece quando alguém aprende que não precisa parar o mundo inteiro? Basta interromper o gargalo que segura transporte, economia e energia ao mesmo tempo. Agora, esquece um pouco as manchetes, porque o que está acontecendo aqui não é só ataque e resposta, é disputa de interesses. E se você não entende o que cada lado quer de verdade, você não entende o que está acontecendo. Vamos começar então pelos Estados Unidos. Os americanos não entraram nisso por impulso. O objetivo não é só militar, ele é estratégico. O Irã, há décadas, é o ponto de instabilidade no Oriente Médio. Financia grupos terroristas, projeta influência e pressiona os aliados americanos. E tem algo ainda mais importante, o Irã está exatamente no ponto que conecta energia ao mundo. Os americanos, quando atacam, não é apenas respondendo a ações iranianas, é também para tentar limitar a influência, reduzir a capacidade de ameaça e preservar o controle sobre a estabilidade energética global. Agora olha o tamanho do problema. Os americanos podem atacar o país inteiro, mas não podem atacar um gargalo geográfico. E aqui mora o primeiro possível erro, porque os americanos podem atingir seus alvos, mas não podem eliminar Hormuz. Tá, Rodrigo, mas e os israelenses? Israel não está olhando o preço do petróleo, Israel está olhando a própria sobrevivência. O objetivo de Israel não é a estabilidade global, é enfraquecer o regime iraniano e reduzir a sua capacidade de ataque. E isso muda tudo, porque enquanto os americanos pensam em estabilidade, os israelenses pensam em eliminar o risco. Agora junta os dois. Um quer equilíbrio, o outro quer neutralização. E quando esses dois objetivos não estão perfeitamente alinhados, o resultado pode sair do controle. Agora vamos para o Irã, porque esse é o ponto mais importante até aqui. O Irã não desenvolveu poder para vencer uma guerra convencional. Ele desenvolveu poder para sobreviver pressionando. Durante décadas, minou rotas, desenvolveu mísseis, drones, fortaleceu sua presença naval rápida e se preparou principalmente a capacidade para exatamente ameaçar o Estreito de Hormuz. Não é improviso, é preparação de longo prazo. Pensa comigo, se você não consegue vencer no confronto direto, o que você faz? Você ataca onde o outro não pode perder. E esse ponto é exatamente
exatamente Hormuz. Tá, mas e se Hormuz é tão importante, por que não foi neutralizada logo no início da guerra? Porque neutralizar Hormuz não é simples. Você não está falando de destruir uma base, você está falando de controlar uma região inteira com risco de escalada global, impacto imediato no preço do petróleo e reação em cadeia pelo mundo inteiro. Ou seja, tentar resolver o problema dessa forma pode, no fim, piorar o problema. Guarda isso, nem todo ponto crítico pode ser eliminado sem aumentar o custo do próprio jogo. E isso prende os americanos numa situação bastante desconfortável. Se atacam mais forte, podem provocar o colapso que querem evitar. Se recuam, perdem pressão estratégica. E é agora que entra um outro ator que pouca gente está olhando: a Arábia Saudita e os países do Golfo. Esses países dependem de exportar petróleo, mas agora eles estão diante de um risco. O petróleo, o caminho por onde o petróleo sai, já não é mais totalmente seguro. E isso gera um dilema. Continuam alinhados aos Estados Unidos ou começam a buscar alternativas? E é aqui que entra um jogador silencioso e extremamente poderoso: a China. A China não entrou na guerra, mas depende de energia e pode se beneficiar de qualquer desorganização no sistema hoje liderado pelos Estados Unidos. Agora conecta tudo. Os Estados Unidos pressionam, Israel quer eliminar o risco, Irã ameaça o gargalo, a Europa hesita, os países do Golfo recalculam e a China observa. Isso não é uma guerra simples, é um tabuleiro onde cada movimento tem consequências globais. E é exatamente aqui que isso começa a sair do campo militar e entra onde realmente mais importa. Fica comigo e eu vou te mostrar o que já começou a acontecer na economia, no dólar, no petróleo e como isso pode ter impacto no seu bolso mais rápido do que você imagina. Agora presta atenção, porque até aqui você viu o tabuleiro e agora vem o impacto. O que está acontecendo já saiu do campo militar e começou a contaminar a economia. Quando a energia entra em instabilidade, o efeito vem em cadeia. Primeiro, o petróleo. Quando o transporte do petróleo fica incerto, o preço sobe. Não porque falta petróleo, mas porque o risco entrou no preço. Guarda isso. O mercado não reage só ao que aconteceu, ele também reage ao que pode acontecer. E quando o mercado precifica o risco, o preço não sobe devagar. Agora vem o segundo efeito, a inflação. Se a energia sobe, o custo de produção sobe, a logística sobe, o transporte sobe. E quando tudo sobe ao mesmo tempo, isso força a inflação volta. Inflação de volta gera o terceiro efeito, os juros. Porque com inflação alta, os bancos centrais não podem ignorar e aí você entra num cenário perigoso. Ou mantém os juros altos ou aceita inflação fora de controle. Guarda essa. Preço alto de energia não força só o custo, força a política monetária. Agora um ponto importante que quase ninguém conecta: o câmbio. Quando o mundo entra em tensão, o dinheiro busca segurança. Isso historicamente fortalece o poder do dólar. Mas dessa vez aqui existe um risco diferente, porque essa crise não está acontecendo fora do sistema americano. Ela está pressionando exatamente um dos pilares que sustentam o poder do dólar, que é a energia. Então você pode ter dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo: dólar forte por medo e dólar pressionado por instabilidade energética. E isso gera volatilidade. Guarda isso. Quando o dólar fica instável, o mundo paga a conta. Agora vamos trazer isso para onde realmente importa: o Brasil. Se o petróleo sobe, o diesel sobe. E no Brasil, o diesel não é só detalhe. Diesel tem impacto no preço do transporte, do alimento, da operação. Você já começa a perceber sinais disso: pressão no preço dos combustíveis, tensão no setor de transportes e aquele fantasma que sempre volta, a paralisação dos caminhoneiros. Se isso escala, o impacto deixa de ser econômico, ele começa a ser social. Falta produto, preço sobe, margem aperta e a empresa trava. Agora junta tudo isso. Um conflito lá no Oriente Médio pode aumentar o custo da sua empresa, reduzir sua margem, pressionar seu caixa, travar sua operação sem que você tenha feito nada errado. Guarda isso. Nem toda empresa que quebra, quebra porque o problema começou dentro dela. A questão mais importante é que você não controla isso, mas pode decidir como reage. E é aqui que a maioria erra, porque ignora o risco até que ele vire realidade. Então eu vou te mostrar o erro que está sendo cometido agora e que separa quem atravessa esse tipo de cenário daqueles que quebram no meio dele. Agora a parte que realmente talvez seja a que mais importa, porque guerra não é só sobre o alvo atingido, é sobre o que sobra depois do ataque. E isso força a pergunta incômoda que talvez pouca gente esteja se fazendo: Estados Unidos e Israel podem ter vencido no ataque e perdido no tabuleiro? Vamos separar isso. Estados Unidos tem um objetivo, Israel tem outro e o Irã joga um terceiro jogo. Para Israel, o centro da guerra não é Hormuz, é o regime iraniano. É reduzir a capacidade de mísseis, pressionar o comando e desgastar a estrutura que
sustenta a ameaça. Em outras palavras, Israel olha para o risco que atinge Tel Aviv. Israel não olha o preço do diesel em São Paulo. Os americanos operam em outro plano. Eles não querem só destruir a capacidade militar, eles querem preservar uma arquitetura maior. Energia fluindo, aliados obedecendo, mercado sem colapso e o dólar ainda no centro do jogo. Mas guarda isso, os americanos podem ganhar a operação e ainda assim perder as consequências. Porque uma coisa é você atingir o alvo, outra coisa é manter o mundo funcionando depois do ataque. Agora o Irã, e esse é o ponto mais importante, porque assim como eu já disse, o Irã não se preparou para vencer uma guerra convencional. Ele construiu poder para tornar a guerra mais cara para o outro. Durante décadas, construiu mísseis, lanchas rápidas, drones, a capacidade de pressionar o estreito. Eles estão fazendo exatamente a única coisa que eles podem fazer, visto que perderiam o confronto direto. Eles estão pressionando o ponto onde os americanos não podem perder, e esse ponto é o Estreito de Hormuz. Trump provavelmente acreditou que a guerra estaria acabada logo depois da decapitação dos ayatolás e da liderança maior do regime iraniano. Talvez os aliados Israel e Estados Unidos tenham acreditado que essa guerra terminaria pelos ataques às estruturas militares maiores dentro do país, não precisando tocar no estreito, visto que aquele lugar já é um gargalo extremamente difícil de se controlar. Você teria que controlar terra, céu, mar e costa ao mesmo tempo, num lugar extremamente apertado, onde os iranianos se prepararam por décadas, como eu disse. Essa aposta até aqui tem se mostrado equivocada. Afinal de contas, a guerra já escalou, o Irã já atacou bases energéticas em todos os países do Golfo. Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos já sentiram esse ataque, inclusive uma refinaria de Israel também já foi atingida. Agora veja o tamanho disso. Você já não está mais falando de guerra entre três países, você está falando de energia, gás, petróleo, diplomacia, frete, moeda e bancos centrais do mundo inteiro. E a Europa percebeu isso, percebeu rápido e por isso recuou. Disse: essa guerra não é nossa, não entrou, não assumiu o risco integralmente e começou a buscar rota paralela para proteger a navegação e a energia sem embarcar no conflito americano. Guarda isso também. Quando o aliado não compra o custo da sua guerra, então você venceu menos do que parece. E a China? A China não precisou disparar nada, não entrou no confronto, mas observa uma reorganização que pode favorecer exatamente o seu interesse. Energia mais cara no Ocidente, Europa mais fraca, Estados Unidos distraídos e um espaço maior para negociação fora do eixo americano. A China, na prática, não precisa vencer a guerra, ela só precisa sobreviver melhor a ela. E isso, por si só, muitas vezes já é vantagem estratégica. Agora entra a peça que pouca gente lê direito. Os países do Golfo venderam estabilidade por décadas. Arábia Saudita, Emirados, Catar, todos viveram a mesma lógica. O petróleo sai, o dinheiro entra e os americanos garantem a segurança. Mas agora essa promessa foi testada. Porque se o petróleo existe, mas não sai com previsibilidade, a promessa ficou incompleta. E aí aparece a fissura. Se a segurança americana não garante o fluxo do petróleo, o acordo continua valendo do mesmo jeito? E essa fissura é bastante perigosa. Eu não estou dizendo que a Arábia Saudita vai romper o acordo com os americanos amanhã. Eu estou dizendo algo ainda mais importante, porque quando a promessa de segurança falha no ponto decisivo, a confiança começa a se mover. E poder, no mundo real, não se perde só por derrota, também se perde por erosão na confiança. Agora volta para cá, porque você não vive em Washington, você vive no Brasil. E aqui, no Brasil, petróleo mais caro não vira só manchete, vira diesel pressionado, distribuidor nervoso, margem apertada, produtor recalculando e aquele rumor de greve de caminhoneiros voltando a circular. O governo já correu para reduzir os tributos que incidem sobre o preço, a Petrobras elevou o nível de produção das refinarias e mesmo assim o país continua vulnerável porque, afinal de contas, o Brasil ainda importa grande parte do diesel que consome. Agora, pensa como empresário, você não precisa operar no Golfo para ser atingido por Hormuz. Basta depender de transporte, energia, insumo, câmbio ou confiança. Ou seja, basta operar no Brasil. Então a pergunta agora ficou mais séria. Não é mais quem atacou melhor, é quem entendeu melhor a consequência. Porque se você acerta o alvo, mas erra o ponteiro que move preço, inflação, câmbio e confiança, talvez você tenha vencido a operação e começado a perder o jogo. E falando em jogo, até agora você viu o ataque, os interesses, o erro possível e a consequência começando a acontecer. Agora vem a parte que separa quem assiste de quem decide, o dólar e o ponto mais sensível. No episódio anterior eu te expliquei que o dólar não é só moeda e ele é sustentado por três pilares: energia,
energia, segurança e confiança. Mas presta atenção nisso, essa crise tocou exatamente esses três pilares ao mesmo tempo. A energia ficou instável, a segurança foi testada e a confiança começou a oscilar. E quando isso acontece, o dólar não quebra, mas ele fica mais sensível. E guarda essa, moeda não perde força só quando cai, ela também perde força quando passa a ser questionada. E quando o dólar começa a ser questionado, o mundo inteiro se mexe. Países buscam alternativas, acordos paralelos aparecem, negociações mudam de eixo. Não acontece da noite para o dia, mas começa. E é assim que sistemas mudam. Não por ruptura automática, mas por desgaste contínuo. Agora, veja bem, os Estados Unidos podem manter seu poder militar, Israel seguir atingindo seus alvos e o Irã pressionando o estreito. Mas o que vai decidir mesmo o custo dessa guerra não é quem dispara mais, é quem aguenta mais tempo com energia cara, inflação pressionada e economia sob estresse. Guerra moderna não ganha quem ataca melhor. Guerra moderna vence quem suporta melhor a consequência. Agora, esquece por um segundo o Oriente Médio e vamos falar de você, porque toda empresa tem um ponto que, se for pressionado, tudo desorganiza. Um fornecedor, um cliente, uma dependência, um custo. E a maioria só percebe isso quando esse ponto falha. Então, pensa comigo, se amanhã o diesel sobe mais, o frete sobe, o custo aperta e a demanda oscila, a sua empresa aguenta ou já está operando no limite da estabilidade? Quem só pensa em crescimento esquece de testar resistência. E quando o mundo entra em tensão, não quebra quem cresce menos, quebra quem está mais exposto. Então, se você quer aprender a enxergar o risco antes que ele vire um problema, se inscreve agora no canal, ativa o sino das notificações, porque aqui nós discutimos método e consequência enquanto você ainda tem tempo para tomar a decisão certa. Deixa aqui também um comentário. Hoje, na sua empresa, existe um ponto que, se for pressionado, te obriga a parar? E antes de ir, saiba que os Estados Unidos podem ter vencido o ataque, Israel pode ter atingido seus alvos. E o Irã pode até não vencer essa guerra, mas existe uma verdade maior que está se desenrolando exatamente agora. Quem mexe no ponteiro, que controla a energia, não precisa vencer para mudar o jogo. E quem ignora isso não está sendo estratégico, está apenas torcendo para que nada aconteça. Eu sou Rodrigo Inácio, audácia pouco é bobagem, então deixa o seu like e eu te espero aqui no próximo Leitura de Risco.